Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o módulo 5, que é a parte de sistemas escalonados. Pessoal, página 207, apostila 2, certo? Então, apostila 2 agora. Nessa aula a gente vai ver como é que escalona um sistema, ok? Ó, inicialmente, a gente vai recordar por quê? Na página 210 ele fala de sistemas lineares homogêneos de novo. Então vamos só recordar isso aqui de novo. Quando a gente fala no sistema homogêneo é todo sistema que tem todos os termos independentes iguais a zero. Não é isso? E todo sistema homogêneo tem solução. Então, no caso aqui, ó, o sistema linear homogêneo é sempre possível. Ele sempre apresenta pelo menos uma solução do tipo 0, 0, 0, que recebe o nome de solução trivial ou imprópria, ok? Então, toda vez que a gente falar no sistema linear homogêneo, ele vai ter solução. Se ele tiver apenas uma solução, vai ser a solução trivial ou imprópria, que é a 0, 0, 0. Se ele for um sistema possível indeterminado, quer dizer que vai ter infinitas soluções, ele tem essa solução e outras. E aí eu posso utilizar a regra de Cramer aqui para mostrar uma coisa. Ó, se um sistema linear homogêneo tiver a mesma quantidade de incógnitas e de equações, calculando o determinante D da matriz dos coeficientes, temos, olha, se o determinante dos coeficientes for diferente de zero, sempre vai ser um sistema possível e determinado. Agora, se esse determinante for zero e o sistema for homogêneo, eu posso afirmar que ele vai ser SPI, que é um sistema possível e indeterminado. Mas eu não posso aplicar essa mesma regra para sistemas que não são homogêneos. Do D igual a zero, ele vai ser SPI. Então, se por acaso eu resolver o determinante dos coeficientes e der zero e o sistema não for homogêneo, eu sou obrigado a escalonar o sistema para encontrar, para saber se ele tem ou não solução. Porque ele pode ser impossível também, ok? Mas se o sistema for homogêneo, é isso aqui. Se D der zero, ele vai ser SPI, sistema possível e indeterminado. Sistema escalonado. Primeira coisa, aqui eu tenho um sistema M por N. Olha aqui, todas as equações têm a mesma quantidade de incógnitas. x1, x2, x3, xn, igual ao termo independente B1. x1, x2, x3, xn, B2, e assim por diante. Esse sistema não está escalonado. Só que, aplicando algumas propriedades operatórias, eu posso transformar esse sistema da seguinte forma. Ó, a primeira equação tem x1, x2, x3, xn, incógnitas. A segunda equação tem o x2, x3, xn, ou seja, cancelou x1. A terceira equação vai ter x3, xn. Quer dizer que, em relação à segunda, tirei o x2. Em relação à primeira, tirei duas incógnitas. Eu tirei o x1 e o x2. Então, o sistema está escalonado quando cada equação a partir da segunda tem sempre uma incógnita a menos que a equação anterior. Então, ó, aqui eu cancelei o x1 para a segunda, aqui eu cancelei o x2 para a terceira, tá bom? Um exemplo de sistema escalonado está aqui, ó. O sistema está escalonado é o x mais 2y menos 3z igual a menos 7, tem três incógnitas, a primeira equação, x, y e z. A segunda, menos 5y mais 10z igual a 25, tem duas incógnitas, quer dizer que eu cancelei o x. A terceira equação tem menos 25z igual a menos 75, quer dizer que em relação à segunda tirou o y, em relação à primeira a gente tirou o x e o y. Então, esse sistema está escalonado e ele é como se formasse uma escada à esquerda dele. A gente costuma dizer que é uma escada de zeros à esquerda dos outros termos. Agora, qual que é a vantagem do sistema escalonado? Um sistema escalonado é equivalente a um outro sistema não escalonado. E dois sistemas equivalentes têm as mesmas soluções. Por isso, depois que o sistema está escalonado, olha aqui, eu posso resolver de baixo para cima e encontrar a solução do sistema. Ó, eu tenho a equação 1, 2, 3. Então eu começo com a terceira, que tem só uma incógnita. Com isso eu tenho que menos 25z igual a menos 75. Posso pegar o menos 25 e passar dividindo. Menos 75 por menos 25 dá mais 3. Se alguém preferir multiplicar por menos 1 antes, também pode. Então, encontrei o valor de z. Tendo o valor de z, eu posso voltar à segunda e encontrar o y. Ó, a segunda tem y e z. Troco o z por 3, então o que a gente tem? Menos 5y mais 10 vezes 3 igual a 25. 10 vezes 3 é 30. Passo mais 30 para o segundo membro e vai menos 30. 25 menos 30 vai dar menos 5.
Menos 5y igual a menos 5, y igual a 1. Encontrei o valor do y. Se eu tenho o valor do z e tenho o valor do y, agora eu posso calcular o valor de x. Então, ó, volta na primeira, que eu tenho 3 incógnitas, x, y e z, e troco. Fica 2 vezes 1, que é o valor do y, menos 3 vezes 3, 3 é o valor do z. 2 vezes 1 é 2, menos 3 vezes 3, menos 9. Esse 2 menos 9 dá menos 7. Só que a hora que eu pego esse menos 7 do primeiro membro e passo para o segundo, ele vai mais 7. Com isso, menos 7 mais 7 dá 0. E aí eu tenho as três soluções. Então eu tenho x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 3. Certo? Então, gente, isso é um sistema escalonado. E quando ele está escalonado, fica bem simples a gente encontrar a solução. Mas então o que a gente precisa? A gente precisa agora é assim, pegar um sistema não escalonado e escaloná-lo. Ok. De que forma que isso vai acontecer? Então, existem algumas propriedades que podem ser aplicadas, que são essas aqui. Ó, escalonar um sistema linear significa obter um sistema linear equivalente ao sistema dado. Ou seja, um sistema que tem as mesmas soluções do primeiro. Para escalonar um sistema linear, podemos aplicar as seguintes operações. Primeiro, multiplicar uma equação por uma constante diferente de zero. Então, eu posso multiplicar qualquer equação por um número diferente de zero, que isso não altera o sistema. Segunda, trocar duas equações entre si. Então, eu posso trocar de posição duas equações que também não altera nada. E aí vai ter um exemplo aqui que a gente vai mostrar por que é interessante. Somar uma equação a outra previamente multiplicada por uma constante diferente de zero. Então, a gente pode somar duas equações e substituir essa soma no lugar de uma das equações, tá bom? Então, essas são as propriedades operatórias que a gente pode aplicar para escalonar um sistema. Então, vamos ver aqui. Ó, eu tenho um sistema aqui, que é o sistema x mais 2y menos 3z igual a menos 7, 3x mais y mais z igual a 4, e menos x mais 3y menos 2z igual a menos 3. Eu preciso escalonar o sistema, ok? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o sistema aqui no quadro e a gente vai resolver ele. Então eu tenho que o x mais 2y menos 3z, isso é igual a menos 7. O 3x mais y mais z é igual a 4. E o terceiro é menos x mais 3y menos 2z igual a menos 3. Certo? Então, pessoal, eu até indiquei lá no texto o que a gente vai fazer, mas depois eu retorno aqui. Então, agora eu vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento e vamos retornar para o quadro. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Para escalonar o sistema, eu devo tirar o x nessa equação e o x e y na terceira. Para isso, eu tenho que pensar uma coisa. Que número? Ó, eu tenho um 3x aqui. Que número que somado com 3 dá 0? Tem que ser menos 3. Então, o que eu vou fazer é multiplicar a primeira equação por menos 3. E o resultado a gente soma com a segunda. Só que a gente vai fazer uma coisinha. Eu vou usar, tipo aqui, um rascunho, onde a gente vai fazer essas operações, para que você possa entender bem o que está acontecendo, tá? Então, vamos considerar o seguinte. Essa parte aqui vai ser o nosso rascunho. Beleza. A primeira equação, eu já tenho que é o x mais 2y menos 3z igual a menos 7. A segunda é 3x mais y mais z igual a 4. Então, eu vou ter que cancelar o x. Então, por isso a ideia. Eu multiplico por menos 3 a primeira equação, por quê? O menos 3 vezes x vai dar menos 3x, certo? Então, eu tenho aqui menos 3x, menos 3 vezes 2 dá menos 6y, menos vezes menos dá mais 9z, igual a menos 3 vezes menos 7, mais 21. A segunda equação continua sendo 3x mais y mais z igual a 4. Certo?
Aí, se eu somar essas duas equações, o menos 3x com mais 3x cancela. Aí sobrou menos 6 com mais y dá menos 5y, mais 9 com mais z dá 10, 21 com 4, 25. Então, essa vai ser a segunda equação. Então, sistema escalonado. O que você faz? A primeira equação você não muda nada, deixa do jeito que está. Então, o nosso sistema fica x mais 2y menos 3z igual a menos 7. Então, a primeira equação mantém. A segunda agora, eu multipliquei essa por menos 3, somei com essa. O resultado está lá. Menos 5y mais 10z igual a 25. Certo? Agora eu tenho que tirar o x na terceira. Ah, mas você falou que tinha que tirar o x e o y. Sim, mas eu não consigo tirar as duas ao mesmo tempo. Pode até acontecer em alguns casos, mas na maioria não. Só que aqui eu tenho menos x. Que número que somado com menos 1 dá 0? É mais 1. Então, eu posso simplesmente somar a primeira com a terceira. Então, é como se fosse assim. Ah, vou multiplicar por 1, que não altera nada, e somo o resultado aqui, ó. Então, copia então a primeira equação no rascunho, x mais 2y menos 3z. Isso aqui tem que ser igual a menos 7. Agora eu pego a terceira equação, menos x mais 3y menos 2z igual a menos 3. Somo as equações, aí o menos x com mais x vai cortar. 2y com 3y dá 5y. O menos 3 com menos 2 dá menos 5z. Menos 5z. Isso igual menos 7 menos 3, menos 10. Então, esse aqui vai ser o resultado da terceira equação. Então, eu tenho 5y menos 5z igual a menos 10. Certo? Só que eu preciso agora tirar o y da terceira. Que número que somado com 5 vai dar 0? É menos 5. Como eu já tenho menos 5 aqui, eu posso simplesmente somar. Ó, é como se eu multiplicasse essa por 1 e somasse com essa. Esse multiplicar por 1 é só para indicar o que a gente está fazendo. Ó. Dessa linha para essa, eu estou somando essas duas. Multiplicar por 1 é isso. Então, voltando aqui, copia a primeira. Continua x mais 2y menos 3z igual a menos 7. Copia a segunda. Menos 5y mais 10z igual a 25. E agora, vamos fazer essa continha aqui. Vamos usar o rascunho aqui, aí eu já apago. Então, ó, eu vou pegar o menos 5y mais 10z igual a 25. Esse resultado eu vou somar com a terceira ali, que é 5y menos 5z igual a menos 10. Certo? Quando a gente soma essas duas equações, o menos 5 com mais 5 corta. O 10 com menos 5 fica 5z. 25 menos 10 dá mais 15. Ok? Então, com isso, a terceira equação ficou sendo 5z igual a 15. Pronto. Sistema escalonado. Eu tenho aqui a primeira, segunda e terceira equação, certo? Gente, se fosse só para escalonar, tá pronto o escalonamento. Só que não, eu quero encontrar a solução do sistema. Se eu quero encontrar a solução do sistema, eu começo a resolver esse sistema de baixo para cima. Por que a gente resolve de baixo para cima? Porque a equação aqui, no caso, a última tem apenas uma única incógnita, ok? Se tem uma única incógnita, é bem simples da gente fazer isso aqui. Então, ó, vamos lá. Começa da primeira. A primeira não, da terceira, né? Começando da terceira, porque só tem uma incógnita. Então, com isso, a gente tem que o 5z é igual a 15. Se 5z
é igual a 15, Z tem que ser 15 para dividir por 5. Com isso, 15 dividido por 5, 3. Então, gente, o valor de Z é 3. Tendo o valor de Z, agora eu posso voltar à segunda equação e calcular qual que é o valor de Y. Porque a segunda equação, ela diz que o menos 5Y mais 10Z, isso tem que ser igual a 25. Com isso, eu tenho que o menos 5Y mais 10 vezes 3 igual a 25. 10 vezes 3 é 30. Então, esse 30, eu posso passar ele para o segundo membro, só que ele vem negativo, menos 30. Com isso, menos 5y é igual a menos 5. Posso multiplicar por menos 1, né? Multiplicando por menos 1. Com isso, eu tenho que o 5y vai ser igual a 5. Posso pegar o 5 está multiplicando e passar dividindo. 5 dividido por 5 dá 1. Então, com isso, eu tenho que o y vale 1. Então, eu encontrei o valor de x e encontrei o valor de y. Falta encontrar agora o valor de y e o valor de z, né? Falta encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, a gente vai precisar agora voltar na primeira equação. Tá. Voltando na primeira, a primeira diz que x mais 2y menos 3z, isso é igual a menos 7, ok? Então vamos substituir agora os valores. Então eu tenho x mais 2 vezes o valor de y, que é 1, menos 3 vezes o valor de z, que é 3, igual a menos 7. Ok? Com isso a gente tem x mais 2 menos 9 igual a menos 7. Aí eu tenho 2 menos 9 dá menos 7, igual a menos 7. Tirando esse menos 7 passando para o segundo membro, ele vai negativo. Vai estar negativo, passa positivo. Então eu tenho menos 7 mais 7. Com isso, x tem que ser 0. Então, eu tenho o valor de x, o valor de y, o valor de z. Portanto, a solução do sistema é 0, 1 e 3. Ok? Pessoal, então, a ideia é essa, ó. A finalidade de escalonar, então, é encontrar um sistema equivalente ao primeiro. O primeiro tinha 3 equações e 3 incógnitas em cada equação. Quando eu escalonei, eu cheguei no sistema que tem 3 equações e 3 incógnitas. Só que a primeira tem 3 incógnitas, a segunda tem 2 e a terceira tem apenas uma. Aí eu posso fazer o seguinte, começar a resolver de baixo para cima. Então, da última para a primeira eu encontro o valor de cada uma das incógnitas, do x, y e z, ok? Isso é a finalidade, então, da gente escalonar um sistema, tá bom? Pessoal, então aqui no exemplo de vocês, no PowerPoint está resolvido tudo direitinho. E eu até deixei destacado de vermelho aqui, ó, para mostrar uma coisa. Como é que eu cheguei no resultado da segunda equação? Eu peguei menos 3 vezes a linha 1 aqui no primeiro sistema e somei com a segunda. Como é que eu cheguei no resultado dessa terceira equação? Eu peguei a linha 1 e somei com a linha 3 do primeiro sistema. Nessa passagem aqui, como é que eu cheguei no 5z igual a 15? No sistema anterior eu somei a linha 2 com a linha 3, tá bom? E resolvi voltar no quadro. Agora, próximo exemplo. Nesse exemplo aqui também, o cara fornece um sistema 3x3, né? E pergunta qual o valor da soma x mais y mais z. Então, nesse caso, a gente vai precisar, então, escalonar o sistema para encontrar um sistema equivalente ao primeiro e encontrar com isso as possíveis soluções desse sistema. Tá, então, nesse exemplo 2, que está aí para resolver, a gente tem que o nosso sistema, ele vai ser formado por 3x
menos y mais 2z igual a 7. Eu tenho 2x menos 3y mais e igual a menos 1. E por fim, eu tenho x mais 2y menos e igual a 2. Ok? Então, um sistema com 3 equações e também 3 incógnitas. Deixa eu voltar para o quadro aqui. Então, voltando aqui. Primeira ideia, então. Eu tenho alguma equação que começa com x? A última. Então, lá naquelas propriedades operatórias, diz que eu posso trocar duas equações de posição. Então, eu vou trocar a primeira e a terceira. Então, ó, x mais 2y menos e igual a 2. Depois, mantém a segunda. 2x menos 3y mais e igual a menos 1. E eu pego agora a primeira e coloco no lugar da terceira. Então, com isso, eu tenho 3x menos y mais 2e igual a 7. Tá certo? Pessoal, troquei por qual motivo? É muito mais fácil multiplicar 1 por 2 ou por menos 2 para somar com 2 e dar 0. Agora, por exemplo, que número que eu vou multiplicar o 3 para somar com 2 para dar 0? Tem que ser fracionário, então isso vai dar trabalho. Então não convém. Então, se tiver alguém que começa com x, coloca ela primeiro. De novo, vamos criar o nosso rascunho aqui. Certo? Então, vamos ver a operação que a gente precisa criar para resolver aqui. Então, o rascunho está aqui. Aí, a primeira ideia. Eu tenho que tirar o 2 daqui. Que número que somado com 2 dá 0? É menos 2. Então, eu vou multiplicar isso aqui por menos 2 e vou somar com essa aqui, ok? Então, gente, o que a gente vai ter aqui agora? A gente soma as equações, vai lá no rascunho, pega a primeira equação. Então, x mais 2y menos e igual a 2. A segunda é 2x menos 3y mais e igual a menos 1. Com isso, se eu multiplico por menos 2, multiplicando por menos 2, a gente vai ter que o menos 2x menos 4y mais 2e igual a menos 4. A outra vai ser 2x menos o 3y mais e igual a menos 1. Certo? Somando as equações, então, agora, eu tenho que, posso cancelar o menos 2x com mais 2x, não é isso? O menos 4 com menos 3 vai dar menos 7. Y mais 2 com mais 1 dá mais 3e, igual o menos 1 com menos 4 dá menos 5. Então, eu vou colocar esse resultado aqui agora no lugar da segunda. Então, o nosso sistema escalonado vai ficar. Copia a primeira, porque ela tem que ficar com 3 incógnitas. X mais 2y menos e igual a 2. A segunda equação entra essa. Então, menos 7y mais 3e igual a menos 5. Agora, para tirar o x na terceira equação, eu tenho que saber o seguinte, que número que somado com 3 dá 0. Então, eu tenho que multiplicar essa equação aqui por menos 3, porque menos 3 mais 3, 0. Então, essa é a operação que a gente vai fazer aqui agora. Então, com isso, ó, eu preciso, então, vou apagar aqui para ficar ter mais espaço. Ó. A primeira equação continua sendo, então, o x mais 2y menos e igual a 2. A terceira equação, 3x menos y mais 2e igual a 7. Eu vou multiplicar, então, essa aqui por menos 3 e vou somar as duas, certo? Com isso, eu tenho menos 3x, menos 6y, menos vezes menos dá mais, 3e igual a menos 6. A outra mantém, 3x menos y mais 2e igual a 7.
Somando as equações, a gente vai conseguir cortar esse número com esse. O menos 6 com menos y dá menos 7y. 3 mais 2 dá 5. O menos 6 com mais 7 vai dar mais 1. Então, a terceira equação ficou sendo menos 7y mais 5z igual a 1. Certo? Para terminar o escalonamento, eu preciso tirar o y daqui. Como eu tenho um menos 7 aqui em cima, eu posso simplesmente multiplicar por menos 1 essa equação e o resultado somar com essa, porque aí eu troco o valor, os sinais, né? Então, continuando o escalonamento, em a primeira equação, x mais 2y menos z igual a 2. Mantém a segunda, que vai ser o menos 7y mais 3z igual a menos 5. Agora, o que vai fazer? Eu preciso, então, agora tirar o y da terceira. Então, vamos usar o rascunho aqui, ó. Eu tenho menos 7y mais 3z igual a menos 5. A segunda equação, menos 7y mais 5z igual a 1. Então, para resolver isso aqui, eu falei assim, nós vamos multiplicar por menos 1 a primeira, multiplica por menos 1 aqui e soma com essa aqui. Então, o que acontece? Eu tenho menos vezes menos vai ficar mais 7y menos 3z igual a 5. A segunda fica menos 7y mais 5z igual a 1. A hora que a gente soma essas equações, o mais 7 com menos 7 corta. O menos 3 com mais 5 fica 2z. E esse 2z é igual a 6. 5 mais 1, 6. Com isso, a nossa terceira equação, ela vai ser do tipo 2z igual a 6. Pronto, sistema escalonado. Essa aqui é a primeira, essa é a segunda e essa é a nossa terceira equação. Se eu quero encontrar os valores de x, y e z, então agora eu começo a resolver o sistema. Só que eu preciso resolver de baixo para cima. Por quê? A terceira equação tem apenas uma incógnita. Então, dessa forma, a gente tem que, ó, começando então da terceira, eu tenho que o 2z é igual a 6. Z tem que ser igual a 6 para dividir por 2, que vai dar 3. Então, z vale 3. Então, tá aqui o valor de z. Conhecendo o valor de z, eu posso voltar na segunda. E aí, voltando na segunda, a gente tem duas incógnitas. Tem o y e o z. Mas como eu sei o valor de z, eu substituo lá, acabou o problema. Então, a gente tem que menos 7y mais 3 vezes o valor de z tem que dar 5. Com isso, eu tenho que menos 7y mais 3 vezes 3 é igual a 5. 3 vezes 3, 9, né? Com isso, eu tenho que o menos 7. Aqui, gente, só voltando lá é menos 5, né? Menos 5. Então, eu tenho menos 7y, 3 vezes 3, 9, só que ele vem para o segundo menos 9. Com isso, menos 7y igual a menos 14. Como eu tenho negativo, o que a gente faz? Multiplica por menos 1, fica todo mundo positivo. E aí eu tenho que o 7y é igual a 14. Y tem que ser 14 para dividir por 7. Então, y vale 2. Então, eu já tenho o valor do z e o valor de y. Tendo o valor de z e de y, agora para encontrar o valor de x é só voltar na primeira equação, certo? Então, pessoal, volta na primeira equação. Voltar na primeira equação, então a gente vai ter que primeira equação do sistema escalonado, x mais 2y menos z, isso é igual a 2. Então, x mais 2 vezes 2, que está aqui, menos o z, que é 3, isso é igual a 2, ok? Eu tenho, então, x mais 4 menos 3 igual a 2. 4 menos 3 é 1. Então, x mais 1 igual a 2. O meu x, então, vale 2 menos 1. Só que 2 menos 1
Dá 1. Então, com isso, o meu x vale 1. Agora, o que ele perguntou na questão? O cara quer saber na questão quanto que é o x mais y mais z. Portanto, x mais y mais z é igual a 1 mais 2 mais 3. Ok? Então, com isso, a soma vale 6. É isso que ele perguntou na questão. Então, pessoal, escalonamento é bem interessante, porque é um método que a gente reduz o sistema, que tinha 3 equações e 3 incógnitas, então cada equação tinha 3 incógnitas, e um sistema aqui, a primeira tem 3, a segunda tem 2, a terceira tem 1. Então, de baixo para cima, a gente resolve e encontra as soluções, ok? Então, a resposta seria a letra D, ok, pessoal? Pessoal, com isso a gente terminou. Então, ó, pega os exercícios, mesmo que está resolvido aqui no quadro, refaz, tenta entender direitinho para depois tentar fazer os exercícios da apostila e da tarefa, ok? Lembrar uma coisinha, vai ter questão na tarefa a respeito de quando o sistema só está escalonado, tem questão do sistema homogêneo e questão que vai ter que realmente resolver o sistema, escalonar ele para chegar na solução, tá bom? Pessoal, um abraço, até a próxima.